Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11. Ajude o seu irmão do lado a encontrar, se ele estiver com dificuldade. Glória a Deus. Ou se ele não trouxe a Bíblia, convide ele para ler junto com você, para que todos nós possamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. João, capítulo de número 11. Graças a Deus. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler alguns versículos a partir do 37. A palavra do Senhor diz assim: E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. E disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, seu rosto envolto no lenço. E disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Todos digam amém. Amém. Vamos fazer uma oração. Feche os teus olhos. Senhor, venha falar conosco nesta noite, Senhor. Venha falar com a tua igreja através da tua palavra, através do teu Espírito Santo. Venha ministrar, Senhor, em cada coração o teu propósito nessa noite. Não nos deixe sair daqui, Senhor, sem ouvir tua voz. Usa a minha vida para que aqueles que vão, meu Deus, depois ouvir esta palavra, assistir este vídeo, também sejam abençoados e tocados por ti. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir um forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. A minha palavra de hoje, essa pregação, ela tem o seguinte tema: o 7º sinal de Jesus. O Evangelho de João, ele vai falar apenas de 7 milagres que Jesus realizou. E ao longo desses dias, dessas terças-feiras, nós temos comentado cada dia de um milagre e temos observado o aspecto teológico desse milagre. Por que João não cita outros milagres? Por que João, por exemplo, não fala daquela pessoa, daquela mulher que andava encurvada há 12 anos? Por que João não vai falar do endemoniado gadareno que foi liberto? Por que João não vai citar aquela outra passagem, mas ele vai falar apenas desses 7 milagres? Não por coincidência, não por acaso, mas ele tinha um propósito, quando ele apenas irá citar ou cita esses 7 milagres de Jesus. Observamos que João, ele vai falar que o primeiro milagre que Jesus Cristo fez, e somente ele fala desse milagre, que é o lugar, que é a transformação da água em vinho, que Jesus realiza em Caná da Galileia. O primeiro milagre que Jesus realiza, segundo João, foi o milagre da transformação. E com certeza, quando ele vai falar deste milagre, ele já estava dizendo: olha, por onde eu passar, eu transformo. Quem entendeu, diga amém.
Por onde eu passo, eu posso transformar a realidade. O segundo milagre que João vai citar é a cura do filho do oficial do rei. E era um menino que estava à beira da morte, e o seu pai vai desesperado atrás de Jesus pedir a cura do seu filho, e Jesus libera uma palavra sobre esse menino, e esse menino é curado. Quem está entendendo, diga amém. Existe um propósito desse milagre. Existe um porquê de Jesus ter feito esse milagre e João ter relatado esse milagre. Acredito eu que Jesus queria deixar evidente que basta uma palavra dele e toda e qualquer realidade pode ser transformada. Eu quero hoje profetizar que a palavra vai transformar as nossas vidas em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir e glorificar a Deus por isso? Aleluia. Preste atenção, queridos. O terceiro milagre que Jesus realiza, segundo o Evangelho de João, foi a cura de um paralítico do tanque de Betesda. Um homem que estava ali numa condição terrível. Preste atenção, amém? Um homem que estava numa condição terrível, à beira do tanque, há 38 anos, aguardando as águas serem agitadas para que ele entrasse na água e fosse curado. E o texto vai dizer que Jesus, ao invés de estar na festa, ele vai até aquele lugar, ele vai até ali para ir de encontro àquele homem que estava padecendo. Em um sábado, são os detalhes do texto, em um sábado, Jesus cura aquele homem, Jesus levanta aquele homem do leito e faz aquele homem carregar aquele leito pela cidade. E todos que estavam olhando para ele estavam vendo o milagre que o Senhor fez na vida dele. Amém? Eu vou pedir para vocês pararem de circular na igreja. Ou vocês ficam lá fora, ou vocês ficam aqui dentro, senão não atrapalha. Amém? Então, quando Jesus faz um milagre na vida desse homem, faz com que ele saísse andando pela cidade, carregando aquela cama, todos olhavam para ele e viam a obra que o Senhor tinha feito na vida dele. A impressão que eu tenho é que quando o Senhor levanta aquele homem, não era somente para abençoar a vida daquele homem, mas era para mostrar para todos aqueles que conheciam do estado daquele homem, pudessem ver a mudança, a obra de Deus na vida dele. E esta palavra é uma palavra profética, porque essa palavra significa que através da nossa vida, ou melhor, através da obra de Deus na nossa vida, o nome dele será exaltado e glorificado. Será que você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Glória a Deus! O quarto milagre que o Senhor realiza dentro do Evangelho de João foi a multiplicação dos pães e dos peixes. E para mim foi talvez o maior ou um dos maiores. Porque Jesus deixa claro que a preocupação dele não era apenas com a salvação da pessoa. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Com a alma da pessoa. Mas Jesus se preocupou com a fome daquelas pessoas. O Jesus que eu prego, o Jesus que João mostra, é um Jesus que ele se preocupa com as nossas necessidades espirituais, mas ele também se preocupa com as nossas necessidades físicas, aquilo que o nosso corpo precisa, a nossa necessidade material. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Depois desse milagre, houve o quinto milagre. E o quinto milagre acontece na sequência, porque depois que Jesus multiplica os pães e os peixes, ele sobe no monte para orar. E ao descer do monte, ele caminha sobre as águas. Ele faz o milagre de caminhar sobre as águas. E João vai dizer que os discípulos ficaram apavorados, porque o vento era contrário. E Jesus acalma o vento e o mar naquela passagem. Aleluia. O que Jesus estava dizendo? Que Ele é poderoso para acalmar qualquer vento contrário na nossa vida. Fala para o seu irmão do lado: o Senhor é poderoso para acalmar qualquer vento contrário em nossas vidas. O sexto milagre que o Senhor realiza, eu preguei semana passada, que foi a cura de um cego de nascença.
Um homem que era cego e que Jesus, ele não coloca as mãos e fala, seja curado. Mas Jesus, ele olha para aquele homem e ele fala, não foi ele que pecou nem seus pais, para que ele fosse cego. Mas ele é assim. Entenda, porque agora nós vamos entrar em João 11, é preciso você entender. Ele fala assim, ele é cego desse jeito, para que na vida dele, a glória de Deus seja manifestada. Aleluia. É assim, porque é justamente aí que a glória de Deus será manifestada. E Jesus vai cuspir no chão, vai fazer o lodo, vai mandar o homem lavar no tanque de Siloé, e ele volta enxergando. Por que toda essa volta, pastor? Porque cada milagre foi mostrando um pouco de Jesus. Cada milagre que João relata, João tem um escrito diferente dos outros evangelistas. Cada um desses milagres vai mostrando um pouco de quem é Jesus. E esse aqui, se o primeiro foi importante, porque o primeiro, Jesus mostra o poder transformador, o último também é importante. Porque Jesus poderia ter feito qualquer milagre para encerrar o seu ministério. Quem concorda, diga amém. Amém. Poderia ter levantado um paralítico, poderia ter liberto uma pessoa leprosa, poderia ter curado alguém que tinha a mão mirrada, ele poderia ter feito isso. Mas ele resolve fazer o que ele fez aqui em João 11. Ele vai construir ele vai preparar tudo, ele vai construir todo um caminho para chegar em João 11, que é onde nós vamos falar nessa noite. Ele faz todo um trajeto para chegar na história de Lázaro. E a história de Lázaro, ela é extremamente importante, porque a Bíblia faz questão de dizer que Lázaro, ele não era conhecido de Jesus. Lázaro era o quê? Amigo. Era o quê? Era amigo de Jesus. João coloca essa ênfase. Lázaro era amigo de Jesus. E as irmãs de Lázaro, quando elas mandam um recado a Jesus, elas não mandam um recado dizendo, olha, o teu conhecido está mal, o teu colega está mal. Não, o teu amigo, ele não está bem. E a impressão que nós temos lendo o texto de João, se você começar a ler os primeiros versículos e não ler até o final, dá a impressão que Jesus faz pouco caso do problema do seu amigo. A impressão que nós temos, se você ler e parar na metade da leitura, a impressão que nós temos é que Jesus poderia ter feito alguma coisa e ele não faz. Ele poderia ter ido lá e ter evitado, porém ele não evita. Você está entendendo? Amém. Se nós conhecemos Deus, e a maior revelação de Deus foi Jesus, podemos dizer nessa noite que o Deus que nós servimos é um Deus que não evita. Fala para o teu irmão do lado, Deus não evita que algumas coisas aconteçam na nossa vida. Ele não evita. Então nós poderíamos ler esse texto e perceber que Jesus poderia ter evitado o pior, que Jesus poderia ter livrado Lázaro da morte, que Jesus poderia ter se antecipado e ter ido até lá. Percebe que os outros evangelhos vão dizer que alguém chega para Jesus e fala, o meu servo está enfermo, e Jesus libera uma palavra e ele é curado. Percebe que teve um homem que procurou Jesus e falou, olha, o meu servo está enfermo, o senhor não precisa nem da minha casa, uma palavra tua e ele é curado. Percebe que quando Jairo chega para Jesus e fala, minha filha está morrendo, vai na minha casa, Senhor. Jesus na mesma hora ele se levanta e vai. E talvez Jairo não era nem amigo de Jesus. Por que Lázaro Jesus não foi? Por que Lázaro Jesus não saiu correndo? Por que Lázaro Jesus não libera uma palavra? Porque Jesus estava permitindo que aquilo acontecesse. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você
que a luta que hoje talvez você esteja passando e você não está compreendendo o motivo dela, existe uma permissão de Deus. Deus permite, e Ele permite mesmo. E se Ele está permitindo, não se preocupa. Não é sinal que Ele não está te vendo, é sinal que Ele tem uma grande obra a realizar na tua vida. Em nome de Jesus, será que você pode aplaudir e exaltar o Senhor por isso? Aleluia! Amém? Então nós temos a noção desse texto que tudo estava no controle de Jesus. Fala para o seu irmão do lado, tudo está no controle de Jesus. Amém, queridos? Agora olha para cá, por favor. Tudo no controle dele. Glória a Deus. Tudo que estava acontecendo não fugia, ou não fugiu do controle do Senhor. E no momento que ele vai, no momento que ele se dirige até aquele lugar chamado Betânia, a história vai falar que Lázaro já tinha morrido. Ele já tinha sido velado. Pior do que isso, ele já tinha sido sepultado. E pior do que isso, já fazia quantos dias? 4 dias ele já estava sepultado. E a impressão que dá, que quando o Senhor chega, é que ele estava atrasado. Quem entendeu? Diga amém. Eu domingo eu preguei aqui na igreja uma palavra, não sei se foi de dia ou se foi à noite que eu preguei aqui, que eu falei que nós vamos chegar no céu e nós vamos ver que Jesus vai ter um relógio no pulso dele. Eu não sei se foi de dia ou se foi de noite. Foi de noite. Foi de noite? Foi. Foi de noite. Vocês estão com a memória melhor do que eu, né? E quando você chegar no céu, você vai olhar no relógio de Jesus, lá vai estar marcando 1 hora. E no teu relógio vai estar marcando outra hora. Porque os nossos horários, eles não batem. Quem entendeu? Diga amém. Amém. A impressão que dá é que Jesus estava atrasado. Fala para o seu irmão do lado, Jesus não atrasa. Jesus não atrasa. Amém. Ele não é o pastor Glória a Deus. Luciano. Graças a Deus por isso. Ele não atrasa. Ele chega na hora certa. Mas a hora certa é diferente da nossa hora. Ele poderia ter chegado antes. Ele poderia ter chegado no meio, mas ele chegou depois. Aparentemente as coisas tinham saído do controle, mas tudo estava dentro do controle do Senhor. Aleluia. Quando ele chega naquele lugar, queridos, ele não foi bem recebido. Lógico que não foi bem recebido, porque as irmãs de Lázaro... Está pronto para ouvir uma palavra de Deus? Quem está pronto, diga amém. As irmãs de Lázaro, elas estavam decepcionadas com Jesus. Em alguns momentos você vai se decepcionar. Quem ouviu, diga amém. Amém. Pode ouvir isso, pode gravar isso, pode escrever isso, pode me cobrar um dia isso. Em algum momento na tua caminhada com Cristo, você vai ficar decepcionado. A grande diferença da decepção que temos com as pessoas, a decepção que você tem com o seu amigo, com o seu pai, com sua mãe, com o seu filho, com o esposo, com a esposa, a grande diferença dessa decepção com a decepção que porventura, em breve, ou talvez lá na frente, teremos ainda com Cristo, é que a nossa decepção com Cristo, ela é momentânea, ela é logo passageira, ela passa. Porque no primeiro momento as irmãs estavam decepcionadas, e quando elas receberam Jesus, elas disseram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus precisava morrer e deixar claro para os seus discípulos: em alguns momentos vocês ficarão decepcionados.
Você acha que quando Jesus morreu na cruz, você acha que os discípulos bateram palma e falaram assim: esse é o meu mestre? Você acha que quando Jesus morre na cruz, você acha que o povo começou a aplaudir e falou: isso daí era o Messias que a gente esperava? Não, eles ficaram decepcionados. Os discípulos ficaram decepcionados, mas ao terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, toda a decepção foi transformada em testemunho de glória. O que eu quero dizer para você nessa noite é que você pode estar aqui achando que o Senhor não está te ouvindo, que as coisas estão dando errado para você. Você pode estar até decepcionado com Cristo, mas essa decepção vai passar e você vai entender que o Deus que nós servimos, Ele está no controle de todas as coisas. Vamos poder aplaudir e exaltar o Senhor nessa noite. Aleluia! Aplauda o Senhor mais forte. Quem entendeu de novo? Daí vai brotar uma outra ideia aqui no texto. Surge a questão do crer, a questão da fé. Começa então a surgir a palavra fé no texto. Preste atenção no que o texto vai dizer. Jesus se aproxima das irmãs e qual é a palavra dele? Se creres. Vocês conhecem o texto? Como que é? Se creres. Verás a glória de Deus. Mais uma vez, vamos lá? Se creres, verás a glória de Deus. Se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. E o que se referia à glória de Deus? O que estava se referindo? Aquela situação ser transformada. Você pode profetizar na vida de quem está ao seu lado? Fala assim: eu profetizo. Mais alto, diga assim: eu profetizo. Que nós veremos a glória de Deus nas nossas vidas. Se crê. E o interessante do texto é que em nenhum momento, olha aqui para mim, em nenhum momento elas demonstraram uma fé absurda. Quem entendeu? Diga amém. Em nenhum momento elas demonstraram uma certeza, uma convicção grande. Não. E foi dentro da limitação da fé delas que o Senhor fez um grande milagre acontecer. Em alguns momentos a nossa fé, ela chega a falhar. Concorda? Quem concorda? Diga amém. Era isso que o Senhor precisava deixar para os discípulos. Que em alguns momentos a nossa fé não vai alcançar. E nesses momentos o Senhor estará ao nosso lado para nos ajudar. Amém. Então ele fala: a fé, ela pode mudar. A fé pode transformar. A fé pode restaurar. Tira a pedra. E quando Jesus se vê na frente daquele sepulcro, qual foi a atitude que ele teve? O texto vai falar que Jesus, ele chora. Quem entendeu? Diga amém. Jesus chora. Pouquíssimas vezes nós temos relato de Jesus chorando. Nós temos o relato de Jesus chorando quando ele chega em Jerusalém e ele vê a cidade de Jerusalém. Nós temos o relato de Jesus chorando quando ele estava orando ali na sua oração final. E os discípulos dormindo, então ele chora. E nós temos aqui ele chorando. Por que ele chora? Porque ele sentiu aquela dor. Nós não servimos um Deus que não sabe das nossas dores. Nós não servimos um Deus distante de nós. Nós servimos um Deus que conhece o nosso problema, a nossa dor, a nossa dificuldade. Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe aquilo que você precisa, e Ele está disposto a enxugar as nossas lágrimas nessa noite. Quantos podem aplaudir e exaltar Ele por isso? Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor. A pedra retirada, ele levanta as mãos para o céu, e Jesus, ele faz uma
oração. E a oração de Jesus, ela foi um outro ensino. Porque Jesus, ele se demonstra totalmente dependente de Deus. Fala para o seu irmão do lado: dependa de Deus sempre. A oração que ele faz é a seguinte. Eu quero ler junto com você. Por favor, pega a sua Bíblia. Versículo 41. Tiraram, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, ele disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. O que representa essa oração? Sua total dependência de Deus. Ele estava mostrando que ele e o Pai, eles eram apenas um. No momento que eu entrego a minha necessidade para Deus, a minha dor, o meu sofrimento, é impossível algo de Deus não acontecer. Quem entendeu, diga amém. Amém. A oração, ela tem esse poder transformador. E quando ele ora, e quando ele clama, e quando ele apresenta a situação, o texto vai falar que ele libera uma palavra. E tendo dito isso, versículo 43, com grande voz, ele fala o seguinte: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, seu rosto envolto no lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Em outras palavras, quando Jesus libera uma palavra, aquele homem que estava morto, ele ressuscita. A sua vida, ela volta, ele retoma a vida. Quem entendeu, diga amém. Jesus estava mostrando: eu que sou o dono da vida, sou eu que restauro a vida, sou eu que trago a vida, sou eu o doador da vida. Eu quero nessa noite profetizar que a mesma palavra de vida que foi liberada sobre Lázaro, ela é liberada sobre a tua vida nessa noite, ela é liberada sobre os teus sonhos nessa noite, ela é liberada sobre a tua família nessa noite, ela é liberada sobre o teu casamento nessa noite. Onde existir a morte, existirá vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir e glorificar ao Senhor bem forte? Aleluia! Amém? Último versículo, aqui nós vamos orar. Muitos, pois, dentre os judeus, 45, que tinham vindo a Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Vamos profetizar? Fala para o seu irmão do lado: através das nossas vidas. Ou melhor, diga assim: através da obra de Deus, nas nossas vidas, muitas pessoas vão crer que Deus cura, que Deus restaura, que Deus liberta, e que Deus continua fazendo uma grande obra em nome de Jesus. Será que você pode glorificar e aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Amém, queridos? A história de Lázaro, ela se torna um testemunho. Por que, pastor, então? E aqui eu encerro a pregação. Olha para mim. Por que esse aqui, então, foi o último milagre citado por João? Por que João, ao invés de encerrar com tantos outros, ele encerra justamente com esse? Esse milagre era justamente para mostrar que Jesus, dias depois, ele morreria. Quem entendeu, diga amém. Amém. Dias depois, Jesus iria morrer. Mas da mesma maneira que ele trouxe Lázaro à vida, a morte não seria capaz de deter a obra de Deus na vida de Jesus. Eu glorifico ao Senhor, queridos, porque nada impede a obra de Deus em nossas vidas. Por isso descanse, por isso confie, por isso coloque as tuas dores nas mãos do Senhor, porque Deus é poderoso para fazer uma grande obra na tua vida. Quem crê nisso, diga amém.
Feche os teus olhos nesse momento. Aleluia. E curve a sua cabeça agora, aí no seu lugar mesmo.